Sons e Efeitos, Jet Black, entendeu? Equipes de sucesso que, pô, pessoas que já até morreram. Mihai, que era o dono da Jet Black, pô, personalidade máxima realmente. Rapaz, cara, vou te falar. Maravilhoso, que não pode deixar de ser citado, entendeu? E aí você tá falando, vou lembrando, me dá vontade de rir, né? Porque a nossa rede social agora tá recebendo um monte de foto, cara. Mandaram foto pra gente da equipe Furacão 2000 lá em Itaboraí, ou seja, lá tinha uma equipe que fazia Furacão 2000 quando era lá em cima. A equipe não existe mais, mandaram o nome da equipe, o nome do dono, mandaram tudo. Eu estou dizendo assim, estou citando porque isso não foi trabalhado ainda por nossa produção. Provavelmente a produção no futuro vai criar algum mecanismo para poder fazer essas homenagens. Então está começando a chegar informação de várias regiões falando sobre esse universo que a gente está pautando aqui. Né? Pessoas que morreram, Mihai morreu, Marcão da Cashbox morreu também. Pessoa, mas tem que ser lembrado, né? Você acompanhou a experiência do Reuter com a Casa Olímpia lá em São Paulo? Acompanhei todos os detalhes do Reuter. Entendeu? O Reuter é um grande empresário. Olímpia é uma das maiores casas do Brasil, São Paulo, e o Reuter, junto com o Rômulo, né? O Reuter, ele praticamente inovou o meio artístico. Entendeu? Ele chegou e arrebentou. Entendeu? A ideia dele começou com a turnê, né? Depois virou Pirâmide, aí depois ele botou Street Mosh São João de Meriti, a discoteca Street e Mosh lá em Nova Iguaçu. E depois botou depois ele criou as Casas Grandes, que foi a Via Show, e lá em São Gonçalo também. Ele criou uma grande casa de show, né? E ele foi o grande empresário, foi o cara que realmente arrebentou, entendeu? E muitos outros investidores do ramo se inspiraram nele, né? O modelo Via Show. Aí você olha várias casas noturnas que foram criadas depois com aquele mesmo modelo Via Show, que era um modelo ampliado da Pirâmide. E eu tive a honraria, né, de ser em parte, né, não em toda ela, em parte ser o grande programador do Reuter, porque ele pegava e tinha o Carlinho, né? Era Carlinho? Carlinho? Um outro produtor que começou a trabalhar junto com você e o Reuter? Não lembro não. Era Alexandre, que foi o promissor junto com o Reuter, que inclusive foi o cara que vendeu o carro dele para ajudar o Reuter a construir a turnê. Não é o Carlinho, não, Alexandre. Não, Alexandre. E nós estamos deixando de falar o Justino também, que o Justino também são pessoas que... Eu tenho uma série de pessoas que me ajudaram bastante. Tanto pessoas como o presidente do clube, né? Presidente de clube, né? O Adriano, presidente do Clube do Gramacho, o Nilson Amaro, presidente do Clube do Gramacho, o Antônio Mendes, presidente do Gramacho, o Juarez Távora, pessoas que me ajudaram, o seu Pedro no Clube do Gramacho, no Rosário Saracuruna, Cerni, Orlando, Bilu, Dail, pessoas que me ajudaram bastante, o Cláudio, que eu não posso deixar. No Clube dos 500 foi o Fernando que me ajudou bastante. Fernando Cascão, grande Fernando. Fernando. Fernando ajudou muita gente. Fernando ajudou muita gente. Fernando, inclusive, ele ajudou muito. Até quando a gente fez o Tim Maia aqui em Caxias pela primeira vez, o Tim Maia veio, e ele que ajudou bastante, porque o Tim Maia, a gente vendeu bastante ingresso. Mas na hora de começar o baile, caiu um temporal às 18 horas, inundou Caxias todo, tivemos um prejuízo. O Fernando praticamente segurou isso aí para depois a gente pagar de uma maneira suave esse prejuízo. E a gente torceu para o Tim Maia não vir. E ele faltava show pra caramba. Faltava pra caramba. E eu falei, caramba, esse dia ele veio. Caramba. Glauco, e aí? Como é que tá dentro do universo das notícias, né? O que são os assuntos hoje que seria... mais importante, até para a gente falar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aí. Mas Evandro e Donald, né, eu estava aqui ouvindo, então vejo que realmente a estrada, antes, né, de nós falarmos, né, sobre o jornalismo, eu estava aqui ouvindo e eu observei que a estrada do Donald realmente é muito grande, né?
nesse universo no universo da música, dos bailes, né? No universo aí dos disc jockeys, realmente, né? Enfim, e assim, ele, ao falar, né? Ao lembrar aqui, né? Alguns momentos, ao citar vários nomes, ele acabou assim trazendo uma época, né? Que eu alcancei um pouquinho ainda, né? Sim. Uma época que foi uma época de ouro, né? Dos bailes aqui em Duque de Caxias, né? Pelo menos aqui em Duque de Caxias, né? Claro que o seu trabalho, né? O seu trabalho nos bailes, enfim, não ficou só em Caxias, né? Ele foi além de Caxias, não é isso? Exatamente. Né? Mas aqui ele se expandiu para vários lugares. Sim. Mas em Caxias, que foi o primordial, né, que tudo começou, né, porque como eu falei com o Evandro, eu comecei como colocador de faixa. Sim, então, que bacana. Eu aprendi colocando faixa primeiro, né? Sim, que bacana. Para saber onde que é o ponto importante de Caxias, colocando faixa, sabendo que aqui é importante, aqui ele é importante. Sim. Quer dizer, colocando faixas para divulgar os eventos. Para divulgar os eventos. Então, e aí, assim, eu me lembro... E o primeiro baile que eu coloquei faixa foi em 1970, com os Folhas, no Clube do Gramacho. Sim, que bacana. Que o presidente Juarez Távora, ele concedeu essa honraria de me chamar para colocar as faixas dos Folhas em 1970. Sim, que bacana. Então assim, rapidamente, assim, eu frequentei, né, nos anos 80 o Clube dos 500, né? E ali naquela época, o Clube dos 500 estava bombando, né? O Clube dos 500 bombava aqui em Duque de Caxias na década de 80, né? E lá aconteceram muitos bailes, né? Muitos bailes mesmo, né? E também aí vieram os flashbacks, né? Você citou aí os flashbacks, né? E também teve a época também do CAP, que foi uma época um pouquinho anterior, assim, anos 80, né? O CAP que durou também, enfim, ele durou até os anos 80, depois aí parou, depois voltou ali no começo dos anos 90. Voltou com o Reuter. Sim, então. O CAP o Reuter alugou o CAP e veio com as programações antes de ter a Via Show. Isso. Aí ele veio com Só Pra Contrariar, bateu o recorde de público, 11.150 pagantes. No dia 6 de véspera de feriado, 6 de setembro. Então, o Clube Recreativo Caxiense também teve. O Clube Recreativo Promissor, Paulo Apocalipse. Não é isso? Já teve aqui? Aqui no nosso programa não. Paulo tá sempre aqui. Não tá aqui, produção? Paulo Apocalipse, aí tem programa dele aqui. Convidar o Paulo junto participa. com... Isso aí. Junto com... Paulo tá aqui, sempre aqui. Convidar junto com o João, sim. Que eram sócios. O João também foi muito importante. Entendeu? E aí, essa época que ele está falando aqui, que é a época de 80, essa aí que veio através da novela Dancing Days, que começou a agitação geral. E ele falou do CAP. O CAP era considerado o Palácio das Atrações. Isso. Porque o que você imaginar, vem no CAP. E aí, Roupa Nova, Lulu Santos, Roberto Carlos, Elba Ramalho, Gilberto Gil. Fácil acesso para quem era de Caxias e quem não era de Caxias. E aí, exatamente, o que acontece? A gente fazia propaganda do CAP de Caxias na Central do Brasil. E aí, assim, o Clube dos 500, né? Que eu vivi essa época ali nos anos 80. O CAP, na época eu era criança, mas eu conheci o CAP de Caxias. Perto. Ele foi criado aqui no centro. Eu sou do centro de Caxias. O que acontece? E o Clube Recreativo Caxiense, né? Hoje em dia, esses três locais, hoje em dia, realmente a coisa realmente... Mas não é só esses três locais, não. Entendeu? Não é só esses três locais. A Itashow virou igreja. Itashow, uma estrutura, conhece lá? Em Itaboraí, né? A estrutura da Itashow, monstruosa, virou igreja. Né? Então, o Olimpo está voltando aí na marra, mas a gente sabe que não vai avançar tanto, porque a característica dos bailes mudou muito. Os bailes funk não estão conseguindo alvará para funcionar. Aí é obrigado quem é funkeiro ir para o morro, né? Na clandestinidade. As boates que tem no centro do Rio, elas são pequenas. Elas são pequenas e seletivas. Então, o público, a grande massa, não frequenta. Né?
e muito evento aberto, roda de samba aqui, roda de samba ali, roda de samba colar, mais adiante. Isso esvazia os ambientes que antes. Aí você vai pegar um Rosário de Saracuruna, aí você não pode botar uma equipe de som tocando funk. Vai tocar o quê? E aí, que enche aquilo ali? O que encheria? Aí só um samba com uma atração pesada, atração cara, que todos os grandes clubes da época de 80, que ele está citando aqui, fecharam praticamente. Então, entendeu? Porque, primeiro, além desses detalhes todinho que você falou, tem um detalhe do lado da crise financeira. Também. Que o povão não tem dinheiro. O pessoal tem até trabalho, mas não tem dinheiro. Aí, entendeu? Não tem dinheiro. A renda está complicada. E aí, assim, ele aí o pessoal vai para a praia, que é de graça, vai para o shopping, que é de graça. Isso. Às vezes o shopping dá um movimento do caramba, mas venda mesmo nenhuma, porque o povão não tem dinheiro. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu lamento muito, né, que o Clube dos 500, que eu e minha família frequentamos, né, durante a década de 80, hoje em dia está, está lá praticamente fechado, entendeu? Né, falando aqui até com um pouco de exagero, mas está lá praticamente fechado. Né? Não tem praticamente nenhuma atividade, o Clube dos 500, né? Essa entidade, esse clube social e recreativo que foi tão importante aqui para nós aqui de Duque de Caxias. O Clube Recreativo Caxiense também não é mais como era, né? Como era no passado. O CAP está lá fechado há vários anos. E eu também lamento, mas se você for no Clube do Guadalupe, se você for no Guadalupe, no Maran Tênis Clube, se você for no Nilopolitano, no Veracruz, tá tudo igual. No Apolo de Coelho da Rocha. Tudo Apolo, então, Apolo nem se fala. E aí, aqui, né? A Associação de Rocha Miranda, Irajá Atlético Clube. Sim, mas então você vai ver que realmente tradicionalmente que foi o Fernando que está suboficiais de sargento da aeronáutica. Sim. Com um quadro de associado que é poderoso, tem dificuldade de andar. Bom Sucesso tem dificuldade de andar, porque tem a cota dos sócios, mas a cota dos bailes era muito importante. E o Fernando, que é o presidente atual do Clube dos 500, ele pegou o clube com um rombo enorme, dívidas trabalhistas, um montão de situação. Ele teve que implantar um sistema para poder sanear. E ele vai reabrir o clube. Igual o recreativo, que também... O recreativo quase que perdeu até a estrutura. Sim, é verdade. O Clube do Gramacho também é a mesma coisa. É verdade. E aí, assim, você citou aí, né? Você citou 2 casas noturnas, entre várias outras que o Duque de Caxias teve. A Turnê, que depois, né? Que depois mudou o nome para Pirâmide, e a Justinos, que eu também conheci, eu frequentei. Inclusive, eu fui na noite da inauguração da Turnê, que foi numa sexta-feira, em 1991, né? Era ali aquela casa bacana, tinha uma cascata, né? Logo ali no primeiro ambiente, né? Exatamente. Aquele ambiente aberto. Um aspecto havaiano na entrada. Exatamente. Aí você batia com a pizzaria. Isso. Aí você tinha a primeira pista de dança, primeiro ambiente. Sim, isso mesmo. Então, vários ambientes. Infelizmente, né, a Turnê, que depois, né, mudou a sua característica, né, foi feita uma obra ali de modificação e mudou o nome para Pirâmide. Né? Aí começou a ter problema com o pessoal da Justiça ali. Isso, foi. E começou a criar problema, o pessoal da Promotoria, da Justiça Federal. Então, começou a criar problema direto ali com a fórum, e a qual o Rui a ter um pensamento de ter outra situação fora dali, isso que está tendo problema. E aí, como a gente fala muito em cultura, né, lembrar que o Jamaica foi o artista que fez a arte da pirâmide lá na casa de show do Ruiter, né? Sim, que bacana. E a Justinos, que surgiu antes da Turnê, também foi muito importante, frequentei várias vezes, né? A Justinos, do hoje saudoso Justino Macedo, né? Então, assim, esses lugares aqui, né? Esses clubes, essas casas noturnas, entre outras, né? Que foram muito importantes para a noite, para o lazer, enfim, aqui de Duque de Caxias, infelizmente nós não vemos mais, né? Em todo esse movimento. Mas agora falando, você me perguntou sobre
sobre o jornalismo, né, Evandro? É isso. O jornalismo, ele é fundamental. Eu considero que a área do jornalismo